Não vai ser fácil. Calma. Contar essa história para vocês é algo que eu já quero há muito tempo e algo que eu acredito que conecta muito. Então eu quero muito me apresentar nessa ótica para vocês que vocês entendam onde que começou essa jornada, como que tudo começou. E é isso, vamos lá. Primeiramente, gente, eu nunca tive sonho de ser cabeleireira. É muito lindo você ouvir quando uma pessoa sonhava em ser cabeleireira, ela amava isso, ela admirava isso. Então essa não é a minha história não começa assim. Nunca fui uma pessoa muito convicta do que eu queria na adolescência. Acho que esse é o mal do geminiano. A gente é muito às vezes indeciso, quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Então o geminiano imaturo, ele faz o quê? Ele fica disperso, quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Eu sabia o quê? Que eu queria dinheiro. Eu queria dinheiro para fazer minhas coisas, eu queria dinheiro para comprar a sandália do momento, eu queria dinheiro para fazer o que as minhas amigas estavam fazendo. Por quê? Porque, gente, eu sou filha de mãe solteira. Então, muito prazer, meu nome é Rafaela Lousa e essa é a minha história. Eu não posso começar essa história de outra forma sem falar do maior exemplo de resiliência e de força que eu tive na minha infância e na minha adolescência. Eu sou filha de mãe solteira, filha da Maria José da Silva. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade, então a gente sempre viveu só eu e ela, né, após esse período aí. Eu tive uma presença paterna, né, sempre tive a minha mãe ali do meu lado, fazendo tudo, resolvendo todas as coisas e sendo muito forte. Ela trabalhava em 2, 3 empregos para conseguir manter a gente, então, tipo, eu sempre via ela nessa correria. E foi esse o exemplo que eu tive desde sempre. Esse processo a gente mudou de casa 1 milhão de vezes. Então, quando eu era pequena, minha vida era mudar. Tipo, minha mãe pagava um aluguel num lugar, às vezes ficava apertada, aí a gente tinha que mudar de novo. Eu fiquei em creche desde pequena, então acaba que a gente tem que se desenvolver mais rápido. Quem não tem essa vida de muito cuidado, essa muita presença, e é uma coisa muito boa. Eu não considero uma coisa ruim, eu considero maravilhoso. Porque se eu não tivesse tido que me desenvolver tão rápido, talvez eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria lidado tão bem com situações que eu vivi na vida hoje. Eu aprendi a cozinhar, eu tinha 9 anos, e eu pegava ônibus, ia pra escola sozinha, então eu já tinha esse feeling de bora resolver, vamos fazer. Então tinha medo, nunca tive medo de ficar, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Eu nunca tive muito tempo para ter medo. Às vezes o que muita gente considera um drama, faz um drama em volta disso, talvez seja o que mais te ensinou na vida. E você tem só que olhar por outra ótica, porque talvez se você não tivesse vivido isso, você não teria forças para superar, para lidar com as situações que você teve que passar. Então, às vezes a gente tem que pensar um pouco e parar de querer ser a vítima, porque enquanto você quer ser a vítima, você não aproveita os benefícios daquilo que você aprendeu. Sabendo que eu ia ter que me virar, né? Porque minha mãe, coitada, tinha que trabalhar em 1000 empregos para conseguir manter a gente, porque assalariado, não ganha muito dinheiro e aluguel caro e manter uma criança não é fácil. Hoje eu sendo mãe sei muito bem disso. Eu na escola conheci uma amiga e a mãe dela precisava de uma pessoa para ajudar ela a limpar a casa. E eu muito prontamente fui lá e falei, olha, eu posso te ajudar, você me paga? Ela falou, pago R$ 20. Eu falei, adoro, quero, R$ 20. Ela me pagava e eu ia ajudar ela a limpar a cozinha, limpar os armários, o que ela tivesse que fazer, eu ajudava e ela me dava o dinheiro, então eu achava massa. Foi aí que eu tive contato, assim, de ter o meu dinheiro, sabe? Nossa, que sensação, foi incrível. Aí também eu comecei a ver que tinha umas tias minhas que precisavam de gente para olhar os filhos dela, para ajudar elas a ficar com eles e tal. Aí eu me ofereci e elas me pagavam R$ 30 para me ficar com as crianças. Então eu já tinha o dinheiro da limpeza, tinha o dinheiro de ficar com as crianças. Então eu tava tendo meu dinheiro. E aí um dia essa mesma prima minha que me pagava para ficar ajudar ela com as crianças, ela me falou: por que você não escova o cabelo? Você não quer escovar meu cabelo? Eu armava o meu cabelo só. Eu aprendi a armar meu cabelo, mas igual eu disse para vocês, nunca foi meu sonho ser cabeleireira, nem passava isso na minha cabeça. Mas como eu disse, eu queria o dinheiro. Ou seja, quando ela falou que ia me pagar para escovar o cabelo dela, a história mudou. Aí eu falei, escova? Você sabe escovar? Eu sei. Eu não tinha nem secador, eu não tinha escova. O que eu tinha lá em casa era uma escova que eu nem sei como eu escovava o cabelo com aquilo. E aí ela falou, não, eu tenho um secador, eu tenho a escova e só você ir. E eu ia, e ela me pagava R$ 15 para escovar o cabelo dela. Então aí ela me ensinava, tipo, olha, você escova a franja assim, puxa pra frente, porque de fato eu não sabia que eu tava fazendo direito. Aí foi onde tudo começou, porque eu comecei a ter dinheiro, e aí eu comecei a ajudar minha mãe a pagar metade da internet. Vocês sabem o que é isso? Com uma menina de 11 anos, eu ajudava minha mãe a pagar a internet, gente. Eu me sentia importante demais, eu achava o máximo isso. Aí, quando eu passei por esse momento de pagar a internet, eu percebi que eu poderia fazer as minhas coisas com esse dinheiro que eu tava conquistando, que eu tava trabalhando. Então eu comecei a atender minhas amigas na casa delas, aí ela falou, eu vou te dar a escova. E eu tinha um secador, então eu fui com essa, só tinha a escova e o secador. As piranhas, presilha, Mentira, eu falo piranha até hoje, tipo, nunca mudou, configurou minha cabeça piranha é presilha, mentira. eu fui pegando aos poucos, colocava numa sacola e atender as pessoas na casa delas. Então, R$ 15 de uma, R$ 15 da outra, e por aí eu entendi que eu poderia fazer dinheiro. E, gente, nessa época não tinha vídeo da internet, o celular não dava nem pra ver imagem colorida no celular, não, tá? O celular que eu tinha era aquele tijolão mesmo que jogava cobrinha. Era aquele lá. Não ter acesso assim, nossa, eu vou aprender aqui igual a gente tem hoje, a facilidade de abrir ali o YouTube e assistir um vídeo pra aprender, tinha não, meu amor. Quem perto de mim que era cabeleireira pra poder falar, ó, fulano, me ensina, me dá uma dica, o que eu fazia? Eu ia no salão de beleza e ia escovar meu cabelo. E aí eu ficava prestando atenção como que as mulheres faziam no meu cabelo para mim poder fazer. E foi nessa dificuldade que eu descobri uma coisa muito importante que deu uma virada de chave. Eu não sabia o que era isso, hoje eu sei, mas eu entendi o que era, só entendi, não sabia o que era. Eu entendi que eu era autodidata.
Eu só olhava e aprendia. Eu não precisava de uma pessoa ficar ali me ensinando. Eu aprendia com muita facilidade só de olhar. Então, isso me ajudou muito, eu percebi, eu consigo fazer. Aí eu replicava. Lógico que desenvolvendo a habilidade, né? Que só a prática leva à perfeição. Mas o como, eu sempre sabia, só de olhar. Por essa configuração na minha cabeça, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Tudo que eu olhar, eu sei fazer. Foi automático, ninguém me falou, eu só falei, tudo que eu olhar, eu sei fazer. Aí eu olhava uma coisa, eu sei fazer. Aí eu olhava a outra, eu sei fazer. E aí a minha cabeça é muito louca, eu sou um ET, eu acho, funciona muito assim. Eu olho e a minha cabeça cria automaticamente ali o passo a passo daquilo e eu só replico. É muito estranho, eu sei que é difícil de entender o que é isso que eu tô falando, mas quem tem essa habilidade vai entender o que eu tô falando. É muito louco e é muito bom, graças a Deus. Então eu segui, fazendo escova, atendendo as meninas, e até então fazer só escova. Aí eu comecei, comprei uma chapinha e comecei a fazer cacho. Aí, meu amor, ninguém me segurava mais, eu fazia cacho. Sabe o que é isso? Eu nunca tinha feito um curso na vida. Não sabia nem por onde que passava curso. E também não tinha dinheiro para pagar. Mas eu sabia fazer cacho. Ensino médio, eu conheci uma amiga minha que conhecia um fornecedor, porque ela tinha salão, que fornecia progressiva. Todo mundo era o auge da progressiva, todo mundo queria alisar cabelo. Eu falei, vai de novo a Rafaela. Eu sei fazer isso. Eu não sabia nada. Nunca nem tinha visto como é que fazia uma progressiva. Então eu realmente não sabia. Mas eu falei para ela, será que ele me vende? Eu atendo na área da minha casa. Será que ele me vende? Aí ela me passou o contato e ele, pela graça do Senhor, confiou. Eu não tinha um certificado, eu não tinha salão, eu não tinha nem material, mas ele me vendeu essa progressiva. E eu fiquei em estado de êxtase. Meu primeiro produto profissional, gente. Não. Eu fiquei realmente me sentindo a cabeleireira. Peguei uma amiga, falei, olha, eu tô fazendo progressiva. Se você não importar, gente, a cadeira da minha casa na época era aquelas cadeiras de pau, de madeira, tinha ainda um pedaço quebrado. E eu atendia lá na área da minha casa que não tinha cerâmica, era cimento, no cimento, assim, e eu lavava a cabeça das meninas no tanque. Então, assim, eu só comecei real, sem nem pensar. E eu falava para todo mundo que eu era cabeleireira, meu amor, com a boca cheia. Eu sou cabeleireira, eu faço progressiva. E pronto. Eu não tenho como falar para vocês assim exatamente quanto eu cobrava para fazer uma progressiva, porque eu não lembro. Mas não era mais de R$ 50. Eu tenho certeza disso. Então você imagina, eu fazia progressiva em cabelo, difícil pra um caralho, menos de R$ 50. E como que eu aprendi a fazer? Fazendo, meu amor, fazendo. Foi assim que eu aprendi. Deu errado, algumas não funcionou, mas eu li o passo a passo lá no rótulo, tá aqui mandando. Passar, lavar o cabelo com anti-resíduo, secar, passar o produto, deixar tantos minutos, escovar e pranchar tantas vezes. Foi isso que eu fiz. Aí eu falei, pronto, é isso. Eu sabia dividir cabelo direito, então ficava um lado mais liso do outro, ficava umas ondulação. E consegui fazendo, mas eu tinha cliente. As clientes voltavam. E eu achava o máximo. Falei, pronto, sou cabeleireira profissional.